A nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre chaves de interação angelical. Eu quero começar com uma pergunta para vocês. Quais as funções dos anjos do Senhor? Você sabe quais são as funções dos anjos do Senhor? Nós vimos na primeira aula que os anjos do Senhor são espíritos ministradores, enviados por Deus para servir aqueles que vão de herdar a salvação. E isso, irmãos, o fato deles ministrarem, deles servirem aqueles que são salvos, vai requerer uma interação conosco. Para que os anjos de Deus possam ministrar a nossa vida, eles vão ter que interagir comigo. Para que o anjo do Senhor possa ministrar a minha vida, me trazer um direcionamento, me trazer uma mensagem do céu, ele vai precisar interagir comigo. Para que o anjo do Senhor ministre a sua vida, é necessário que haja uma interação entre o anjo do Senhor e a sua pessoa. Quem concorda com isso? Vocês concordam que, para que o anjo faça algo aqui na terra, algo visível, será necessário um tipo de interação? Seja num nível pequeno ou grande, vai haver uma interação. E se nós queremos usufruir do ministério angelical, nós precisamos, irmãos, é muito importante isso, você aprender a interagir com os anjos do Senhor. Não basta apenas você saber que eles existem, que eles são reais, que eles ministram, mas se você não sabe interagir com eles, se você não sabe discernir quando eles estão tentando interagir com você, como que você vai saber que o anjo do Senhor está querendo falar com você, se você não sabe como ele se comunica? Como que ele vai interagir com você, te dar um direcionamento, se você não sabe como ele se comunica, como ele se movimenta? Então, é muito importante, irmão, se você quer usufruir do ministério angelical, que você aprenda a interagir com os espíritos ministradores, que você entenda como eles se movimentam, como eles se comunicam. E hoje eu quero falar um pouco da interação dos anjos na comunicação. É algo muito forte e poderoso, e a tua vida, irmãos, não vai ser mais a mesma depois dessa aula. Nós vemos, irmãos, durante o nosso estudo da palavra, que os anjos de Deus, eles podem nos consolar, nos confortar, nos trazer direcionamento, não é? Eles podem ministrar através de sonhos, eles podem trazer mensagem dos céus, eles podem ministrar cura. Os anjos do Senhor, eles podem fazer coisas sobrenaturais, e eles não se limitam a tempo e espaço. E eles são enviados para nos servir, nos livrar, nos proteger, nos guardar, nos ajudar na nossa missão, nos ajudar no nosso ministério. Os anjos do Senhor são importantes no teu ministério, irmão. Para que o teu ministério rompa no sobrenatural, você precisa aprender a interagir com eles. E hoje eu quero liberar aqui algumas chaves para você começar a interagir com os anjos a partir de hoje já, a partir dessa noite. Quem crê nisso? Vamos começar com Salmos. Você está com a sua Bíblia aí? Abre aí, Salmos de número 34. Salmo de número 34, verso 7. Olha só o que diz. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aonde estão os anjos do Senhor, irmãos? Nós precisamos, primeiro ponto, crer da maneira correta. A partir do momento que você sabe e crê da maneira correta, as coisas começam a fluir. Agora, nós lemos aqui, aonde estão os anjos do Senhor? Acampados ao redor daqueles que temem a Deus. Olha aqui, tem um porém. Os anjos do Senhor
O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e ele os livra. Então, irmãos, a primeira chave de interação aqui é temor do Senhor. Quando você tem o temor do Senhor, os anjos do Senhor se acampam ao seu redor para te guardar e te proteger. Então é necessário que você tenha um nível de temor ao Senhor. E temor, irmãos, não é ter medo de Deus. Não é ter medo de uma interação angelical. Temor é reverência, é respeito pela palavra que sai da boca de Deus. É saber que Deus é digno de toda a honra, toda a glória, de toda a obediência. Temor é você amar a Deus, reverenciar, é contemplar ao Senhor. E quando você teme ao Senhor, os anjos do Senhor estão ao seu redor, acampados, esperando para que haja uma interação com eles. Eles estão do seu lado. Você não está vendo nesse momento, mas há anjos do Senhor do seu lado nesse exato momento, aonde você está. Eu não sei se você está na sala, na cozinha ou no quarto, ou se você está no carro assistindo essa aula. Não importa o lugar que você esteja, os anjos do Senhor estão juntamente com você nesse exato momento. E você precisa crer nisso. E a partir desse ponto, você sabe que eles são reais. E você sabe que eles estão do seu lado. O que falta então, irmãos, para que eles se movimentem e se manifestem? Uma interação da sua parte. Quando há uma interação da tua parte, você começa a interagir com eles. Eles começam a interagir com você. E isso é muito forte, irmãos. Ao longo da minha caminhada, eu tenho aprendido a interagir com os anjos do Senhor. E eles têm me auxiliado, me ajudado quando eu vou ministrar. Eles têm me auxiliado quando eu vou preparar um estudo, quando eu vou preparar uma mensagem. Eles me auxiliam quando eu estou escrevendo um e-book. Eles podem dar inspiração na alma humana. Eles podem interagir com você e eles querem interagir com você. Escrevem nos comentários. O anjo do Senhor quer interagir comigo. Escreva isso aí no seu caderno, na sua Bíblia. O anjo do Senhor quer interagir comigo. O que falta é você aprender a interagir com ele. E o primeiro ponto, irmãos, é você ter reverência. É você ter temor pelas coisas do Senhor. Isso não é brincadeira. Isso é algo muito sério, irmãos. Você não vai brincar de interagir com os anjos. Você vai interagir porque você tem uma missão para cumprir. Você vai interagir porque você tem algo a realizar. Você vai interagir porque você quer uma revelação, você quer saber de algo, você quer mais de Deus. Então você vai interagir com os anjos na adoração. Quando você estiver adorando o Senhor, você chama eles. Anjos do Senhor, venham adorar Jesus comigo. Enquanto eu estiver orando aqui, vocês estejam comigo aqui, adorando ao Senhor. E aí, irmãos, enquanto você estiver lá orando e adorando ao Senhor, glorificando, eles vão começar a se manifestar no ambiente que você está. E aí eles começam a deixar sinais, maravilhas. Você começa a sentir algo diferente no ambiente, você começa a sentir e discernir a presença deles, porque você começou a interagir com eles. Você chamou eles, olha, anjos do Senhor que estão comigo, vamos adorar a Jesus? E aí você levanta suas mãos e você fala com eles, cantem comigo. E aí você vai estar lá cantando, de repente o teu ouvido espiritual se abre e você consegue ouvir os anjos cantando com você. Mas perceba que houve uma interação antes. Anjos do Senhor, venham adorar comigo. Ou quando você vai ministrar, antes, irmãos, de eu sair da minha casa, eu já peço, anjos do Senhor, vão na minha frente. Preparem um ambiente para curas e milagres. Preparem um ambiente de quebrantamento de corações, para que os corações estejam abertos a ouvir e receber a palavra que eu vou ministrar. Então você começa a interagir com eles no seu chamado, no seu ministério. Entende? Comece a interagir com os anjos que estão ao seu lado.
E olha só esse versículo aqui, irmãos, é muito forte, ó. Hebreus, capítulo 12, 22. Abre a sua Bíblia e pega o marca-texto. Eu tô com dois aqui, ó. Pega o marca-texto, grifa esse texto aí. Hebreus, capítulo 12, versículo 22. Olha só. Hebreus, capítulo 12, 22 diz assim, ó. Mas chegaste ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Irmão, isso aqui é muito revelador. O teu espírito, ele está num lugar, nas regiões celestiais, cercada de milhares de anjos. Isso é muito forte. Então você pode interagir com eles a qualquer momento do seu dia. Você pode interagir com os anjos do Senhor a qualquer momento da noite, da madrugada. Eles sempre estão do seu lado, esperando uma oportunidade para interagir com você, esperando uma oportunidade para manifestar o sobrenatural de Deus na sua vida, com sinais, maravilhas e prodígios. O que falta, irmãos, para o corpo de Cristo é entendimento das Escrituras e sabedoria e revelação do Espírito Santo. Agora, houve dois extremos dentro do corpo de Cristo. Houve dois extremos. O primeiro é que se começou a adorar anjos. E o apóstolo Paulo advertiu severamente: olha, vocês estão fazendo culto a anjos, vocês estão perdendo a essência, o culto é para o Senhor. E vocês já estão venerando anjos e criando outras doutrinas com espíritos enganadores. E o outro extremo foi que a igreja deixou de lado o ministério dos anjos. A igreja, com medo de idolatrar os anjos, esqueceu totalmente deles. E nós não podemos cometer nenhum desses dois erros, irmãos. Nós precisamos entender o ministério dos anjos. Porque o ministério dos anjos, irmãos, é um presente de Deus para você. O ministério dos anjos é um presente de Deus para mim. É um presente de Deus, é uma ferramenta para o teu ministério, para o teu chamado, para que você glorifique o nome de Jesus por onde você passar. Então, eles estão querendo interagir com você. Eles desejam isso. Agora, precisa o quê? Você entender como funciona. Quando você entende, você desfruta. E quando você desfruta, você tem um resultado sobrenatural. Irmãos, interagir com os anjos do Senhor é algo muito simples. É sobrenatural, mas é simples. E você vai ver isso aqui nessa aula de hoje, que é muito simples você interagir com os anjos. E é tudo pela fé. Vamos para a segunda chave. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Diz assim, ó, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Tudo que diz respeito à movimentação do mundo espiritual, irmãos, vai depender do teu nível de fé. O teu nível de manifestação angelical vai depender do teu nível de fé. E a fé vem pela palavra de Deus, o ouvir da palavra de Deus. Interagir com os anjos é por meio da fé. Escreva isso. A minha interação com os anjos se dá por meio da minha fé. Escreva isso, escreva aí no seu caderno. A minha interação com os anjos se dá por meio do meu nível de fé.
Agora, eu quero que você preste atenção e anote isso com todo carinho e com teu coração aberto para você entender. Porque a chave que eu vou te ensinar aqui, ela é muito simples, mas é poderosa para ativar a tua visão espiritual. Todo mundo quer ter visão aberta. É o que as pessoas mais me perguntam sobre visão aberta, como que abre os olhos espirituais, como que eu posso ter visão aberta? Eu vou te ensinar o caminho, mas só vai depender de você abrir tua visão. Eu vou te ensinar o caminho para você ativar a tua visão espiritual aqui agora. Mas é um processo, entende, irmãos? Não, o mundo espiritual, ele é simples, mas você precisa crescer. Você precisa treinar os seus sentidos espirituais. Você precisa amadurecer. E no reino de Deus não dá para você pular etapas. Se você quer ter visão aberta, quer ter visão aberta espiritual, você precisa treinar os seus sentidos. E eu vou ensinar para você o caminho que você vai treinar o seu sentido espiritual da visão até que ela se abra. Amém? Mas você não pode desprezar os pequenos começos e os pequenos sinais de interação com os anjos. Aqui nós lemos que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, certo? Quem lembra aqui da mulher do fluxo de sangue? O que é que gerou fé nela para que ela fosse atrás de Jesus? Se você começar a ler no começo do texto lá, quando começa a falar da mulher do fluxo de sangue, vai falar assim, ó. Ela ouviu falar de Jesus. Exatamente isso, irmã Luz. Ela ouviu falar de um homem que curava enfermidades, de um homem que libertava os cativos, de um homem que ressuscitava os mortos, de um homem que limpava os leprosos, de um homem que fazia sinais e maravilhas, multiplicava pães e peixes. Ela ouviu falar. E eu creio que ela não ouviu falar apenas uma vez. Ela ouviu falar e ouviu de novo, e ouviu de novo, e aquilo foi gerando uma fé no coração daquela mulher para que ela fosse atrás de Jesus, se arriscasse a ser apedrejada só para tocar em Jesus. A fé que ativou naquela mulher foi tanta que ela falou assim: ele nem precisa saber que eu existo, ele nem precisa me olhar, ele nem precisa falar comigo, ele não precisa me tocar, mas se eu apenas tocar na ponta das suas vestes, na ponta do seu manto, na orla do seu manto, eu ficarei curada. Agora, o que gerou a fé naquela mulher foi ouvir falar. Agora, preste atenção que eu já comecei a revelar a chave para você e o caminho para você ativar a tua visão. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Tudo o que você ouve, preste atenção. Tudo que você ouve gera uma imagem na tua mente. Tudo que você ouve cria uma imagem na tua mente. Aquela mulher ouviu falar que Jesus curou um cego. Quando ela ouviu isso, o que ela fez? Automaticamente, o que aconteceu? Ela imaginou Jesus curando o cego. Então, no espírito dela, ela viu Jesus curando o cego. Quando alguém chegou para ela e falou assim: olha, eu vi Jesus ressuscitando o morto. Ela imaginou a cena. A mesma coisa se eu chegar para você e falar assim: olha, eu orei por um paralítico hoje e ele andou. Enquanto eu falava, você não imaginou uma cena na sua mente? Quem é que imaginou e viu eu orando por um cadeirante e ele levantando? Na imaginação. Então, tudo que você ouve gera uma imagem mental na sua mente. Se eu falar para você que, olha, começa a imaginar aí, ó, um Fusca azul. E agora tá saindo fogo das rodas. Quem conseguiu imaginar o Fusca azul pegando fogo nas rodas? É só um exemplo.
Qualquer coisa que eu falar para você aqui, você vai conseguir imaginar, irmãos. Então, olha só, é simples, mas é profundo. Tudo que você ouve gera uma imagem mental em você. Quando você está ouvindo alguém falar sobre os anjos do Senhor, você também está a ver eles na sua imaginação. E quando você está ouvindo aqui a ministração sobre interação angelical, você já começa a se imaginar interagindo com os anjos. Isso está gerando uma ativação dentro de você. O fato de você estar aqui ouvindo falar sobre os anjos está gerando uma ativação no teu espírito para que você comece a interagir e ver os anjos. É muito forte isso, irmãos. Nós estamos falando de quem? Do ministério angelical. Quando eu falo, eu ativo algo em você. E quando você ouve, você também está a ativar a fé dentro de você para interagir com eles. Outra coisa, quando você lê, você também imagina. Se você pegar um livro lá do Sherlock Holmes, Robinson Crusoe, qualquer outro livro de romance, quando você lê, você não imagina a cena que o autor está escrevendo ali e descrevendo nas páginas do livro? Quem gosta de ler vai entender o que eu estou falando. Você está lendo um romance e à medida que você está lendo, você está imaginando a cena na sua mente. É assim ou não é? Quando você lê a Bíblia, você também imagina o que você está lendo. Você está lendo lá que Moisés abriu o Mar Vermelho. Você lê lá que ele ergueu o cajado. Na mesma hora que você lê, a tua mente imagina o que você está lendo. Olha lá, eu gostava de ler e viajava na história. É exatamente isso, irmãos. Quando você pegar a Bíblia para ler, permita que o teu espírito viaje nas páginas da Bíblia, porque aquilo que você lê ativa a tua imaginação. Aquilo que você ouve ativa a tua imaginação. Vocês estão escrevendo isso? É muito importante, porque você vai entender daqui a pouco o que eu estou querendo dizer. O que você ouve ativa a tua imaginação. O que você lê ativa a tua imaginação. Então pega uma chave aí. Você quer ver os anjos? Leia passagens que falam dos anjos e da interação dos anjos com os homens. Você vai ler lá a passagem que Zacarias interage com o anjo. Zacarias vê o anjo perto do altar, o anjo fala com ele, e ele duvida da palavra do anjo, o anjo deixa ele mudo. Você está lendo e você está imaginando a cena. Ou você começa a ler a passagem de Cornélio, que ele está orando pela manhã, e o anjo do Senhor aparece para ele e fala para ele: olha, vai chamar Pedro. Você está lendo, imaginando, você está ativando na sua mente, no teu espírito, a interação com os anjos. Quem está compreendendo isso? O que você ouve, o que você lê, ativa a tua mente, ativa a tela mental da tua imaginação. Quando você estuda sobre os anjos, você está ativando a tela da tua imaginação. Quando você ouve pregação sobre os anjos, você ouve testemunhos sobre os anjos, você está ativando a tela da sua imaginação. Aí é que está o segredo, irmãos. A base da comunicação angelical se dá no campo da sua tela mental. Olha aqui, só de ouvir falar da história de Cornélio, já fui lá. A base da comunicação angelical mais básica que os anjos vão falar com você, de começo, é através da sua imaginação. E eu vou mostrar, eu vou provar isso na palavra, tá bom? Não vai ficar aqui só no que eu estou falando, não é o que eu acho. É o que eu aprendi com o Espírito Santo, é o que eu aprendi com os próprios anjos do Senhor e aprendi na palavra. A base da comunicação angelical, no nível mais baixo, se dá através da sua imaginação. A imaginação é algo muito poderoso, irmãos, porque pela tua imaginação você consegue acessar os 4 mundos da alma e você consegue interagir no mundo espiritual. A palavra de Deus diz assim, ó, que nós temos a mente de Cristo.
Então você não tem só a sua mente, você tem a mente de Cristo. O que Cristo pensa, você pode acessar. O que os anjos pensam, você pode acessar. É uma ativação do teu espírito. A visão interior, irmãos, é algo muito profundo. Saber interagir com a visão interior é algo muito profundo, porque a maioria das revelações que Deus te dá vai ser pela tela mental do teu espírito. Entende? E com o tempo você vai aprender a discernir os teus pensamentos. Tem muita coisa que você acha que é você pensando, mas é o anjo de Deus comunicando a você. Agora você vai discernir pelo quê? Pela palavra. Você vai discernir pelo dom do discernimento de espírito. Você vai discernir por aquilo que você está pensando. Peraí, eu estava pensando isso? Não, peraí, então o mundo espiritual está comunicando algo comigo. Eu forcei essa visão que passou na minha cabeça? Não forcei. Então, peraí, o anjo do Senhor está querendo comunicar algo comigo. E muitas das vezes, irmãos, que você falou assim, o Espírito Santo falou comigo, não foi o Espírito Santo, foi o anjo do Senhor. Só que você não soube discernir. Há diferença das vozes. Entende? Então, olha só, tudo que você lê e ouve ativa a tua imaginação espiritual. Quando você lê romance secular, não é pecado, mas você está ativando a tua imaginação humana. Amém? Agora, quando você lê a palavra, você está ativando o campo das revelações na tua mente. Quando você se enche da palavra e medita na palavra, meditar na palavra, irmãos, eu já ensinei os meus discípulos isso. Meditar na palavra é você ler e imaginar o que está lendo. Isso é meditar na palavra. Você lê o texto e depois você fica imaginando ele o resto do dia. Davi fazia isso. Davi, quando ele deitava na cama, ele ficava meditando na lei do Senhor. O que o Salmos 1 diz? Bem-aventurado aquele que medita dia e noite na palavra de Deus. O que Deus mandou Josué fazer? Josué, medita no livro dessa lei dia e noite, não a parte da tua boca. O livro dessa lei. Então, meditar, irmãos, é você ler o texto e ficar imaginando ele o dia inteiro. Davi deitava na cama e ficava imaginando a palavra de Deus. E não teve homem com mais revelação angelical, de portal, de mundo espiritual do que Davi. Então, quando você imagina a palavra, você está ativando a sua tela mental para o mundo espiritual. Já não é algo natural que você está fazendo. Quando você ouve pregação, ouve testemunho, você está ativando o teu espírito. Entende? Então, um dos segredos para você começar a ver anjo, pegue todas as passagens de interação angelical da Bíblia. Você tem o Google que pode te ajudar. Digita lá passagens na Bíblia que os anjos interagem com os homens, com os profetas. E você começa a ler e a meditar nisso, imaginando. Ou seja, você está alimentando o teu espírito e está gerando fé no teu coração para você começar a interagir com os anjos também, assim como os homens e mulheres de Deus fizeram na Bíblia. Isso vai gerar fé e ativar o campo da tua mente para receber visão inspirada pelos anjos do Senhor. É muito forte, mas vamos aprofundar isso? Vamos aprofundar. Você quer aprofundar ou tá bom? Podemos parar aqui? Ou vocês querem mais? Isso aqui também é chave, ó. Geralmente eu leio a Bíblia em voz alta. Quando você lê a Bíblia em voz alta, você está ouvindo a palavra. E aquilo que você está ouvindo e falando está ativando o teu espírito e está ativando fé no teu espírito. Isso também é muito chave. O que eu faço, irmãos? Eu leio a palavra em voz alta e depois eu medito nela.
eu fico remoendo ela, eu fico meditando nela, eu fico imaginando ela. Entende? Ou você pode colocar áudios, né, da Bíblia em áudio e ouvir a Bíblia em áudio. Dormir ouvindo a Bíblia em áudio, dormindo ouvindo versículos, isso vai ativar teu espírito. Vamos lá, vamos aprofundar um pouco. Daniel capítulo 9, do versículo 20 em diante. Agora, antes de eu ler o texto e a gente aprofundar um pouco mais, eu vou fazer uma pergunta para você. Você conhece a história do profeta Daniel? Ele foi um profeta que interagiu muito com os anjos. Certo? Está certo isso? Ele foi um profeta que interagiu com os anjos? Daniel recebeu muitos sonhos e muitas visões e visitações angelicais. Então, o que eu fiz? Eu fui estudar a vida do profeta Daniel para entender como ele interagia com os anjos. E nesse meu estudo eu aprendi algo poderoso, irmãos. Junto com o Espírito Santo me ensinando. Eu aprendi algo muito poderoso com o profeta Daniel. Como que ele interagia com os anjos. Quando ele orava, ele movimentava os anjos. Quando ele jejuava, ele movimentava os anjos. E os anjos traziam resposta. Irmãos, e os anjos trouxeram revelações sobre o fim dos tempos para Daniel. Daniel recebeu revelações profundas do final dos tempos. E recebeu tanto revelação profunda que os anjos falaram assim: olha, Daniel, essa palavra está selada para o fim. Você não vai poder compartilhar o que você viu e o que você entendeu. Guarde para você. E tem coisas que ele viu que os anjos também não puderam explicar. Daniel, isso está selado para o fim. Entende? Agora, vamos aprender com Daniel. Como ele interagia com os anjos. Daniel, capítulo 9, do versículo 20 em diante, ó. Estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo, Israel, lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, olha só, mas enquanto ele estava orando, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Olha só, aqui está havendo uma interação angelical entre Daniel e o anjo Gabriel. O que Daniel estava fazendo? Ele estava orando. Ele estava se arrependendo pelos pecados do povo. Ele estava clamando ao Senhor. E nisso ele ativou a movimentação angelical, ou seja, ele começou a interagir com o mundo espiritual. Então veio o anjo Gabriel em direção a ele e tocou ele na hora do sacrifício da tarde. Então, olha só, no versículo 22, ele me instruiu, ou seja, o anjo instruiu ele, e falou comigo, dizendo, Daniel, agora sai para fazer-te entender-te o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Daniel estava tendo visões, e o anjo veio para explicar as visões que ele teve no princípio. Agora, olha só, ele começa a orar, ele começa a provocar o mundo espiritual. Quando você ora, irmãos, quando você jejua, quando você clama, quando você adora, você está provocando o mundo espiritual a reagir ao que você está fazendo. E sempre que você provoca o mundo espiritual, ele reage. Daniel começou a orar, o anjo já veio para explicar e instruir Daniel a respeito das visões que ele tinha tido. Agora,
Vamos aprofundar mais. Vamos aprofundar mais. Como que acontecia essas visões para Daniel? Anota aí, Daniel capítulo 7, versículo 1 e 2. Daniel capítulo 7, versículo 1 e 2. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça, enquanto estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar. Olha só o que está dizendo aqui no texto, irmãos. Olha só o que está dizendo o texto. Que as visões de Daniel aconteciam na sua cabeça. Ou seja, as visões não eram externas. Daniel não estava vendo com os olhos abertos, com visão aberta. Daniel estava tendo visões interiores na sua mente, na sua cabeça, na sua tela mental, no mesmo lugar que você imaginou o Fusca quando eu falei. Quem está entendendo? Quão profundo e quão simples é você interagir com os anjos através da visão? Quando Daniel viu o anjo Gabriel chegando, ele não viu com os olhos abertos, ele viu com a visão interior. E aí ele ouviu o anjo Gabriel falando com ele por dentro, na mente. Ele não ouviu com os ouvidos humanos e naturais. Ele viu e ouviu interiormente. E é assim que os anjos de Deus falam com você, eles falam com voz interior. Você ouve os anjos com teu espírito, não com teu corpo humano. Você vê os anjos pelo espírito, não com os olhos humanos. Existe o nível da visão aberta, existe. Mas você nunca vai chegar no nível da visão aberta se você não sabe interagir com a visão interior. Porque a visão aberta, ela começa com a visão interior. Exatamente, é no teu pensamento. A voz dos anjos, ela passa no teu interior. Quem é que conversa consigo mesmo quando está pensando nos problemas? Olha, eu preciso pagar uma conta. Olha, eu tenho que ir em tal lugar. Você está pensando com você mesmo no que você tem que fazer. É nesse campo onde você pensa que a voz dos anjos vem. A voz do Espírito, ela flui do seu interior para cima. A voz dos anjos não, ela vem direto na tua mente. E aí que você vai discernir quando é o Espírito Santo e quando é os anjos. O Espírito Santo fala aqui dentro, no teu espírito, e a voz sobe para cima. Ela flui do espírito. Agora, os anjos, eles falam no campo da tua alma, então você vai ouvir eles falando na tua mente. O espírito fala do espírito para a tua alma. Os anjos falam a tua alma diretamente. É diferente. E quando os anjos eles começam a interagir com você, você vai ver eles em visão mental primeiramente. Então não despreze aquilo que passa na tua mente. Entende? Como que eram as visões de Daniel? Como que ele viu o anjo chegando? Visão mental. Como que ele ouviu o anjo falando com ele? Audição interior. Quer ver? Daniel capítulo 7, versículo 15. Diz assim, ó, nesse mesmo capítulo, no versículo 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Em outra tradução vai estar aí, as visões da minha mente me perturbaram. Entende? Então, como que Daniel via os anjos? Interagia com os anjos? Na visão mental, na visão interior. Agora escreva aí. Confie na visão que você vê. Confie na visão que você vê. Se você não está forçando a imaginação,
Então o mundo espiritual está comunicando algo para você. Por exemplo, você está lá lavando louça, você não está pensando em ninguém, de repente vem na sua imagem mental alguém da tua família. Você precisa começar a interagir com a visão. Espera aí, por que eu tive uma visão mental dessa pessoa da minha família? Senhor, o que o Senhor deseja que eu faça? Vai orar por ela. E aí o Espírito começa a te dar direcionamento, o anjo do Senhor começa a te dar direcionamento. Mas se você não interagir com a visão mental que passa na tua mente em questão de segundos, a visão não vai demorar, irmãos. A visão ela é muito rápida. Você está lá lavando louça, aí vem um parente na tua cabeça e sumiu. Se você não der crédito ao que você viu, vai ficar por isso mesmo. Você viu, teve uma revelação, mas não fez nada. Mas quando você interage, outra visão vem. Ou o anjo de Deus fala na tua mente. Ou o Espírito Santo te dá um direcionamento. Mas é necessário que você confie naquilo que você viu e interaja com o que você viu. E é necessário, irmãos, isso aqui é muito importante. A comunhão com o Espírito Santo te dá o de discernimento. Não tem como eu falar para você, olha, o que você viu aí é do Espírito, não é. Não tem como eu discernir por você. Você vai discernir à medida que você tem comunhão com o Espírito Santo e vai tendo as suas experiências. Mas a questão é, se você está se alimentando da palavra, você está ativando a tua mente com a palavra, provavelmente você vai começar a ter experiências com os anjos do Senhor. E você interage com a visão. Aí Deus vai te dando confirmação. Entende? Aí Deus te manda orar, ó. Ora por livramento de acidente. Aí você vai e ora. Aí daqui a pouco chega a notícia: olha, fulano quase teve um acidente lá, quase morreu. Mas por que não morreu? Porque você estava orando e porque você não negligenciou a visão que você teve a respeito. Entende? Então, confie, ouça isso, confie na visão que você vê. Confie na visão que Deus está te dando. Você tem consagrado a tua mente, você tem jejuado, tem se santificado, tem ouvido a palavra, tem meditado nas escrituras, tem ativado a tua mente espiritual pela palavra, você vai começar a ter visões espirituais de Deus. Você vai começar a receber revelações, assim como Daniel, na tua mente. Os anjos de Deus vão começar a interagir com você pela tua mente. Esse é o primeiro campo de comunicação espiritual e interação angelical com você, a tua mente. Por que que o maior campo de batalha é na mente? Não é lá que o diabo te ataca? Não é lá que o diabo vem com pensamentos de minar a tua fé? E por que que os anjos do Senhor não se comunicam da mesma forma? Sendo que o diabo é um anjo caído. Você ouve a voz do diabo, mas não ouve o anjo. Consegue entender? Como que você ouve as tentações do inimigo, os desejos na tua alma, que o diabo está lançando, mas não consegue discernir quando o anjo está mandando você orar? Ou está te incentivando a adorar a Deus, gerando um impulso na tua alma de querer cantar, de querer louvar? Os anjos de Deus também se comunicam por sentimentos. Eles geram sentimentos na tua alma. E aí você precisa discernir, peraí, esse sentimento não era meu. Eu estava aqui normalzinho, de repente eu comecei a ficar angustiado, por quê? Aí você precisa interagir com o sentimento. Peraí, essa angústia não é minha, eu não sou angustiado. Anjo do Senhor, o que o Senhor quer comunicar? Olha, você está angustiado assim, porque nesse momento o diabo está armando algo para você. Vai orar. Mas você interagiu com o sentimento. O sentimento foi só uma maneira do anjo chamar a tua atenção para ele comunicar algo. Ou você está lá, de repente vem uma tristeza do nada. Pergunte, anjo, por que essa tristeza? Entende? Ou por que dessa alegria? Interaja com o sentimento, interaja com a visão. Seja sensível ao que passa na tua mente. Porque muita coisa do que passa na tua mente não é você pensando, é o mundo espiritual comunicando algo a você, seja o anjo ou seja os demônios. Quem já assistiu aqueles desenhos do Pica-Pau ou do Pluto, do Mickey?
que ficava um anjinho do lado e um demônio do outro, e ambos ficavam falando no ouvido do desenho animado. O mundo espiritual é assim, irmão, você está recebendo informação na tua mente do mundo espiritual, dos anjos e dos demônios. A quem você está dando mais ênfase? É fato que você ouve, só não sabe discernir, porque não tinha o entendimento e não tinha o conhecimento que agora você está tendo. Aqui, ó. Verdade, aconteceu. Fiquei muito triste, chorei muito e no outro dia aconteceu algo muito sério. Então confie na visão que você vê. Por exemplo, teve um dia, eu estava com uma viagem marcada para ir ministrar lá em Goiás, numa conferência de avivamento, lá com o profeta Caio, com o apóstolo Jonathan. E eu estava lá num domingo, almocei na minha mãe, eu sentei na área da casa dela e fiquei lá. Estava lá descansando. De repente, eu tive uma visão mental. Eu me vi, na minha visão mental, sentado na última cadeira do avião, e eu via um anjo do Senhor lá em frente à porta da cabine do piloto. Foi a visão que eu tive. E na minha visão, o anjo sorria para mim. E quando eu tive aquela visão, eu falei assim, eu não forcei essa visão. O anjo do Senhor comunicou algo comigo. Então, naquele momento, eu já sabia que alguma coisa ia acontecer no voo, mas que eu podia ficar tranquilo que o anjo do Senhor estaria lá comigo. Irmãos, quando eu fui para o aeroporto, no dia da viagem, estava chovendo muito, começou um temporal, o avião atrasou mais de 2 horas para chegar. A gente entrou no avião e a gente ficou lá um tempão e não podia levantar voo por causa da tempestade, por causa da chuva e dos ventos fortes. Aí o piloto falou, não, eu preciso ir porque a gente já está com 5 horas de atraso. E ele ergueu o voo mesmo assim no meio da tempestade, dos ventos fortes. E quando ele alçou o voo e começou aquela turbulência violenta, o povo chorando no avião, eu tive uma visão. Aí eu tive uma visão aberta. Eu vi o anjo do Senhor no mesmo lugar que eu tinha visto na visão anterior. E ele olhou para mim, acenou com a cabeça e sorriu. E naquele momento eu me lembrei da visão que eu tinha tido na casa da minha mãe. E eu falei, cara, igualzinho. E pasme você, onde eu estava sentado? Na última cadeira do avião. No último lugar. Do mesmo jeito que eu tinha visto a visão. Só que eu não lembrava, irmãos. Eu entrei no avião e nem lembrei daquela visão que eu tinha tido 2 semanas atrás. Mas quando a minha visão abriu, eu vi o anjo do Senhor na frente da porta da cabine do piloto. E ele sorriu para mim, eu lembrei da visão interior. E aí, irmãos, eu comecei a rir, eu falei assim, nada vai acontecer. Eu não vou ficar com medo, porque o anjo do Senhor está aqui para me proteger, ele não vai deixar o avião cair. Então eu fiz a viagem em paz, enquanto todos os outros passageiros estavam lá com medo do avião cair, porque, irmãos, a turbulência foi violenta. E a gente chegou lá em São Paulo e o avião não podia descer por causa da tempestade, ele ficou dando voltas e voltas, aí o povo, ai meu Deus, vai acabar o combustível, o avião vai cair, e aquela neura, e eu lá, tranquilo, ouvindo Antônio Cirilo no fone de ouvido, ouvindo louvor, eu estava tranquilo, porque o anjo do Senhor estava ali comigo. Mas a primeira visão que eu tive foi mental, e depois a minha visão se abriu. Então o caminho para você ter a visão aberta é você treinar a tua visão mental. E vai chegar uma hora que a tua visão se abre de verdade. E você começa a ver com os olhos abertos. Porque o teu espírito está tão treinado que a visão interior já se torna algo natural para você e você começa a ver como se você estivesse vendo mesmo com os olhos naturais. Da mesma forma, os anjos ministram sonhos. Entende? Quando você vê uma pessoa que você não conhece nos sonhos e ela fala com você, e ela interage com você, e você não conhece aquela pessoa, deixa eu te dizer uma coisa. É um anjo do Senhor que interagiu com você no sonho. A pessoa você não conhece, ela vem e fala com você, ela te ajuda no sonho, ela está te levando para algum lugar, ou ela está te mostrando algo,
um anjo do Senhor interagiu com você naquele sonho? Uau! Tá vendo como os anjos do Senhor interagem com você e você não sabia? Quantas visões mentais você teve? Ô, irmãos, os anjos também podem dar ideias, sabia? Os anjos podem soprar ideias na tua cabeça. Assim como o diabo sopra ideias para que você se mate, para que você faça algo de errado, para que você peque, os anjos também sopram ideias na tua mente para você fazer coisas ou abençoar pessoas. Você está lá parado, de repente você sente uma vontade de comprar um lanche para alguém. Quem soprou aquilo no teu ouvido? Foi o anjo do Senhor. Você não ia pensar isso. O diabo também não ia jogar esse pensamento na tua cabeça de abençoar outra pessoa com alguma coisa de alguma forma. Entende? Então, o primeiro campo de comunicação e interação dos anjos com você vai ser através da tua mente, da tua imaginação. Então, o que você vai fazer a partir de hoje? Consagrar a tua mente ao Senhor. Senhor, eu consagro a minha mente a ti. Eu santifico a minha mente com a tua palavra, para que eu saiba discernir e interagir com os anjos do Senhor. Entende? É muito forte, irmãos. Agora, se você pegar aqui o capítulo 7 de Daniel, quando tá falando das visões dele, por várias vezes você vai ver assim, ó, depois você lê lá o capítulo 7, tá? Depois você lê lá o capítulo 7. Ele vai falar assim, deixa eu pegar aqui um exemplo. E ele falava assim, por várias vezes ele fala, eu olhando a minha visão. Olha só, eu olhando a minha visão, comecei a ver isso, 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 isso. Então o que está acontecendo aqui? Ele teve um flash de visão. E aí ele começou a olhar a visão. Quando você tem um flash de visão e você dá ênfase para ela, ela começa a se desenvolver na tua mente. No começo, Deus te dá um flash de visão. E se você der atenção a esse flash de visão, uma visão maior começa a passar na tua mente, já não como se fosse uma foto, mas se torna um filme. Esse é um exemplo bem simples para você entender. Primeiro, Deus te mostra uma foto na sua mente. Um parente, uma pessoa, um lugar, algo. E aí, quando você dá atenção para aquela imagem mental, e você começa a olhar para aquela imagem mental, aí começa a passar um filme de revelação na tua cabeça. Aí você começa a ver as coisas, como Daniel fez. Ele fala, ó, e eu olhei para minha visão, e aí eu vi isso, isso e isso. Aí depois ele diz de novo, e eu olhando para a minha visão, eu vi isso, isso e isso. Ele fala várias vezes no capítulo 7, e eu olhando a minha visão, vi isso, 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 isso. E ele descreve o que ele estava vendo. Então, você precisa a crer no que você está vendo. Creia na visão que Deus está te mostrando e comece a olhar para ela. Você viu uma imagem, comece a olhar para aquela imagem. Deixa ela fluir na tua imaginação. E aí ela vai começar a se desenvolver como um filme na tua mente. É assim, irmãos, que os profetas revelam de forma profunda endereço, CPF e informações da tua vida. Porque eles vão lá, eles vêm à tua casa, eles vêm a cor do teu carro, eles veem você orando de madrugada. Por quê? O anjo do Senhor está mostrando para ele como um filme mental ou com imagens mentais. Entende? Uma vez eu estava fazendo uma live aqui, uma campanha de madrugada. Enquanto eu estava aqui orando na live, eu tive uma visão. Eu vi
uma sala, uma parede branca com um quadro de cavalos na parede. E eu tive essa visão da sala da pessoa e eu descrevi a minha visão. E aí eu comecei a ouvir depois da visão o que a pessoa estava passando. E eu falei na live, você está passando isso, 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 isso. A visão é para saber que é com você que o Senhor está falando. Irmãos, uma mulher conhecida da minha mãe, uma amiga da minha mãe, mandou mensagem para ela, falou assim: olha, eu estava assistindo a live, e o teu filho descreveu a minha sala, e o que ele falou, eu estou passando e vivendo, aquela revelação foi para mim. Entende? Quando você dá atenção ao que o Senhor começou a te mostrar, comece a olhar, veio uma imagem mental, foque naquela imagem mental que veio, e ela vai começar a se desenvolver. E aí a experiência começa a ser sobrenatural. E aí os anjos do Senhor começam a interagir mais com você. É muita coisa para aprender, né? Então, ó, o fato dele, ele olhou para a visão, significa que ele começou a dar atenção para a visão. E por isso ela se desenvolveu no espírito dele. Então, à medida que você dá atenção, Deus te dá clareza. À medida que você dá atenção, Deus te dá clareza. Apocalipse capítulo 4, versículo 1, para a gente finalizar aqui. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, falara comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Aqui a mesma coisa acontecendo com o apóstolo João. Ele olhou para a visão que ele começou a ter, e ela começou a se desenvolver. Então, a primeira coisa que você vai fazer, irmãos, a partir de hoje, quando vir uma imagem mental na tua cabeça, dá atenção para ela. Foca nela até que ela comece a se desenvolver. Ou você fala verbalmente, anjo do Senhor, o que você está querendo comunicar. Pode falar que eu estou ouvindo. Anjo do Senhor, continue falando porque eu estou dando atenção. E quando o anjo sabe que você está dando atenção, ele vai desenvolver a experiência e ele vai desenrolar a revelação para você. Ou você vai continuar vendo, ou você vai começar a ouvir ele falando. Mas algo vai se desenvolver. E aí ele pode dar ideias na sua mente. Ou você, de repente, não sabia de uma coisa e de repente você sabe. Por exemplo, você não sabia algo na palavra. E de repente, num piscar de olhos, num estalar de dedos, você entende todo o contexto. Você fala, nossa, como que eu nunca entendi isso na Bíblia antes? Nossa, eu li tantas vezes e não entendi isso. O anjo decifrou para você na sua mente. Ele baixou um download do céu, você não sabia até então, e de repente, no momento, você sabe. Isso pode acontecer com coisas naturais. Você não sabia fazer algo e de repente você sabe. Você não sabia tocar instrumento e de repente você sabe. Irmão, isso aconteceu comigo. Sabe? Uma vez a gente passou o dia inteiro orando na igreja. E a igreja estava sem músicos na época, só tinha o guitarrista, o baterista saiu, o baixista saiu, só tinha o rapaz que tocava guitarra. E eu sempre quis louvar a Deus e eu estava ali à disposição para Deus. Eu falei, Senhor, eu orei naquele dia, eu falei, Senhor, eu estou à sua disposição para ser usado. Eu senti algo queimando dentro de mim. E eu senti um desejo de tocar bateria durante a oração. Eu senti o desejo de me sentar naquela bateria e tocar. E o que eu fiz antes de começar o culto, irmãos? Eu cheguei mais cedo e fui lá na bateria e sentei lá e comecei a batucar. E comecei a fazer o que me vinha na mente. Quando o guitarrista chegou, ele falou assim, ué, eu não sabia que você sabe tocar bateria. E eu falei assim, mas eu não sei. Ele falou assim, lógico que sabe, eu tô vendo você tocar. Aí ele pegou e começou a tocar, ele falou assim, faz o ritmo aí. E ele começou a tocar e eu acompanhando. Ele falou assim, não, você vai fazer o louvor comigo hoje. Irmãos, eu não sabia nada e de repente eu já estava tocando. E foi assim com o violão. Porque quando esse guitarrista saiu da igreja, eu fiz a mesma coisa. Eu falei, Senhor, eu estou aqui disponível. Me ensina. Eu não fiz aula, não fui atrás de aprender com ninguém. O Espírito Santo me ensinou. Em uma semana eu estava tocando a guitarra, o violão na igreja.
Você não sabe fazer, não sabe algo e de repente você passa a saber de maneira sobrenatural, irmãos. Quem já leu na Bíblia que Deus derramou o Espírito sobre dois jovens, que eles não sabiam mexer com madeira, nem com ouro, nem com nada. E eles construíram a Arca da Aliança, o candelabro e todos os móveis do tabernáculo. Deus derramou o Espírito de sabedoria sobre eles e eles se tornaram mestres da obra de prata, de ouro. Então, acho que, se não me engano, chama Bezalel, não é? Bezalel e Oliabe, é isso? Eu não lembro os nomes. É a mesma coisa que acontece. Você não sabia fazer, de repente, pá! Te vem o entendimento, te vem a sabedoria para aquilo. Você não sabia, não entendia algo na palavra, de repente você sabe. Você está sendo ministrado pelo anjo do conhecimento. Entende? Comece a dar atenção àquilo que está comunicando, sendo comunicado à tua mente. Dê mais atenção àquilo que os anjos querem comunicar e não ao que os demônios querem que você pense. Mas agora, você precisa ter comunhão com o Espírito Santo e santificar a tua mente pela palavra. Se você encher a tua mente com série, com filmes, com desenhos, com coisas do mundo, a tua mente está cheia do quê? De entretenimento, de coisas do mundo. Você vai pensar coisas do mundo. Mas quando a tua mente, irmãos, está cheia da palavra, quando a tua mente está cheia da comunhão com o Espírito Santo, quando o teu espírito está alimentado pela adoração, pelo jejum, você vai estar sensível ao quê? Você fica sensível àquilo que você alimenta a tua alma e o teu espírito. Se você tem alimentado o teu espírito com palavra, jejum, adoração, meditação, o que vai fluir na tua mente? Interação angelical. Agora, se você enche a tua mente de filme de terror, se você enche a tua mente com filme de violência, se você enche a tua mente com cenas pornográficas, com porcaria, você vai estar sensível a que tipo de voz? Você entende agora? É isso que vai fazer a diferença para a tua audição e visão espiritual. A palavra de Deus, irmãos, é como um colírio que lava e purifica os nossos olhos. Quando você lê a Bíblia, você está limpando os seus olhos de toda impureza. Se você viu pornografia naquele dia, quando você lê a Bíblia está limpando os seus olhos daquela pornografia que você viu. Ou daquela coisa impura que você olhou, mesmo sem querer. Entende? Uma vez eu estava lendo um livro, eu não lembro que livro é, e o profeta escreveu assim, olha, uma vez eu tive uma experiência com o anjo do Senhor, e eu vi os olhos dele sangrando. Eu falei, nossa, um anjo com os olhos sangrando. E eu perguntei para o anjo o que significava aquilo. Ele falou assim, olha, quando você vê algo impuro, isso que você está vendo acontece nos seus olhos espirituais. Quando você assiste algo impuro, é como se no mundo espiritual você sangrasse, você furasse os seus olhos e você mesmo tirasse a sua visão. Agora, quando você lê a palavra, a sua visão ela é curada, ela é restaurada, ela é sarada, ela é limpa. A palavra de Deus é a água que lava os nossos olhos. Então, irmãos, se você quer ter visão aberta, você tem que tomar cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você olha e com aquilo que você imagina muito mais. Porque o que vai abrir a tua visão aberta é a tua visão interior. Quando ela estiver forte, quando você já estiver praticado esse sentido da visão interior, a visão aberta se abre. Amém? Quem gostou da aula? Meditação na palavra, irmãos, vai ativar essa visão, e essa visão se chama razão. A visão interior, o nome dela é visão razão. Eu tenho uma aula no canal sobre isso.
Procure lá no canal, aqui no canal, Visão Razão. Eu aprofundei sobre essa visão aqui no canal um tempo atrás. Então você pode ir lá e assistir ela. É uma aula muito forte, muito poderosa. Amém? Glória a Deus. Que essa aula possa ter edificado a tua vida, possa ter abençoado a tua vida. Que a partir de hoje você comece a interagir com os anjos. Irmãos, isso que eu compartilhei com você é só o começo da interação com os anjos. E à medida que você começa a interagir, as experiências vão ficando mais profundas. Cada vez mais profundas. Então eu te aconselho, reassiste essa aula, tá? Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Amém? Que a partir de hoje você seja ativado na tua visão espiritual e comece a interagir com os anjos do Senhor. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula, se Deus quiser e se Jesus não voltar. Shalom.